Número 10. Lúcifer. Uma personalidade referida como Lúcifer aparece em Isaías 14. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz a luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer foi retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer idioma. Ele era um anjo de alta patente. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro. Ele desafiou Deus. Lucas 10, versículo 18. Disse-lhes: Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Como um mestre da calúnia ou difamação, ele continua a buscar minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu, tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas continuou, estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O coração de Lúcifer foi exaltado no orgulho por causa de sua beleza, e essa foi a razão pela qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original foi cometido no céu, não na terra. Não foi intoxicação alcoólica, não foi adultério, nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o pecado mais letal de todos. Muitos frequentadores de igrejas jamais sonhariam em cometer adultério ou embriagar-se, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho, sem reconhecer o quão prejudicial é. Lúcifer era tão belo que se orgulhou de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer para Satanás. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria, mas a atitude errada de Lúcifer transformou esses dons em instrumentos para sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres chamados e equipados por Deus, ainda hoje, cometem o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. Isaías 14, versículos 12 a 15, analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. O desejo de Lúcifer era estar no mesmo patamar que Deus. Ele imaginava ser tão inteligente, bonito e majestoso que supostamente pensava: eu poderia ser Deus. De acordo com as Escrituras, Lúcifer minou a lealdade de 1/3 dos anjos de Deus e os atraiu para sua rebelião e queda. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar o culto no céu. Ele era um mestre musical que continua a usar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu, responsável pelos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele era responsável pela música, era um artista, tinha muito sucesso. Então ele se rebelou e caiu. Orgulho. As linhas de batalha estão traçadas. Ele foi expulso da presença de Deus após se orgulhar de sua sabedoria e beleza, e depois de tramar sua rebelião contra Deus. Seus anjos traiçoeiros também foram expulsos com ele. Lúcifer era talvez a criatura mais sábia e bela de todas as criaturas de Deus, mas as Escrituras dizem que seu coração se exaltou. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro antes de levar à sua queda. O contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo caído, inimigo de Deus e do homem, retaliou. Ele tinha inimizade particular contra o homem por 2 motivos. Primeiro, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Veja, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar em Deus, mas podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus no homem. Seu deleite era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para esse fim, ele trabalhou incansavelmente. A ação de Satanás tinha como objetivo desfigurar e degradar a imagem de Deus no homem, buscando tornar o homem repugnante. Ele tentava destruir não apenas a imagem física, mas também o caráter moral e espiritual que reflete Deus. Satanás tem um ódio especial pelos cristãos, porque através deles, a imagem de Deus é restaurada e refletida no mundo. Sua estratégia é tentar corromper e desviar os cristãos de seu caminho, buscando enfraquecer sua fé e comprometer seu testemunho. Em resposta à queda de Satanás, Deus não permaneceu passivo. Ele interveio, enviando Jesus Cristo,
a expressão perfeita de sua imagem, para redimir e restaurar a humanidade. Através da vida, morte e ressurreição de Cristo, Deus ofereceu salvação e a oportunidade de sermos transformados à imagem de seu Filho. Essa transformação é um processo contínuo na vida do cristão, onde somos gradualmente moldados à semelhança de Cristo. Isso acontece à medida que nos submetemos ao Espírito Santo e vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao fazer isso, refletimos a imagem de Deus de forma mais clara e brilhante em um mundo que está em desesperada necessidade de sua luz e verdade. Satanás, ciente de que não pode destruir Deus, direciona sua fúria e engano contra a humanidade, tentando desviar as pessoas de Deus e da verdade do Evangelho. No entanto, a vitória final pertence a Deus. Através do sacrifício de Cristo na cruz, Satanás foi derrotado, e aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a promessa da vida eterna e da restauração completa à imagem de Deus. Este constante conflito espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é um tema central na narrativa bíblica. Ele nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus e resistir às tentações e enganos de Satanás, sabendo que em Cristo temos a vitória e a promessa de um futuro glorioso com Deus. Deus abençoe a todos por assistirem ao vídeo. Se você gostou e quer ver mais, por favor, se inscreva no canal, comente suas ideias e impressões, e não esqueça de dar aquele like maravilhoso.